Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula sobre promessa de compra e venda e inadimplemento dessa série que a gente tem apresentado aqui no YouTube. Peço a vocês que se inscrevam em nosso canal e também curtam as nossas redes sociais, especialmente o Instagram, o Facebook e também o Telegram. Hoje a gente vai falar então do inadimplemento contratual da promessa de compra e venda, mas especialmente aquela prevista na Lei dos Distratos, que é a Lei 13.786. A Lei 13.786 de 2018, ela fez alterações na Lei 4.591 de 64, que é a Lei das Incorporações Imobiliárias, e também fez alterações na Lei 6766 de 79, que é a Lei do Parcelamento do Solo. A gente vai se ater aqui especialmente na questão relacionada à incorporação imobiliária. Então, o que a lei criou, a Lei dos Distratos criou e o que ela inseriu na Lei da Incorporação Imobiliária. Então, primeiro ponto, a gente vai se ater aqui ao inadimplemento. Essa lei também previu a possibilidade de desistência e tal, mas isso a gente não vai tratar aqui. A gente vai tratar especificamente das questões ligadas ao inadimplemento, tanto em relação ao inadimplemento do incorporador, quando ele atrasa a entrega da obra, e também ao inadimplemento do promitente comprador, do adquirente, chamado aqui pela lei de adquirente. A lei trata assim, trata de incorporador, o promitente vendedor, e trata de adquirente, o promitente comprador. Então vamos lá. Artigo 43A. Então foi inserido, né, a Lei 13.786 de 2018. Ela fez alterações e inseriu o artigo 43A na Lei 4.591, que vigora nos seguintes termos. 43A. A entrega do imóvel em até 180 dias corridos da data estipulada contratualmente como data prevista para a conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuado, ou seja, tem que estar no contrato de promessa de compra e venda, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato. Então, o adquirente não pode pleitear a resolução do contrato por atraso de obra se ela estiver dentro dos 180 dias corridos. E mais, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente, nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador. Então, se o incorporador, claro, isso tem que estar no contrato, normalmente está. Se ele entregar a obra com atraso, mas esse atraso estiver dentro dos 180 dias corridos, o adquirente não pode rescindir o contrato sob o argumento de atraso da obra e também não pode exigir o pagamento de penalidade do incorporador. Parágrafo 1º do artigo 43A. Se a entrega do imóvel ultrapassar, então a gente está tratando aqui, vocês já perceberam, de inadimplemento do incorporador. Se a entrega do imóvel ultrapassar o prazo do caput desse artigo, ou seja, se ela for entregue, a obra for entregue com atraso superior a 180 dias corridos, desde que o adquirente não tenha dado causa ao atraso, poderá ser promovida por este, ou seja, pelo adquirente, a resolução do contrato. Então, se o atraso foi superior a 180 dias, o adquirente pode pleitear, sim, a resolução do contrato, sem prejuízo da devolução integral de todos os valores pagos e da multa estabelecidas. Então ele vai pleitear essa multa, né, e vai poder pleitear a resolução em até 60 dias contados da resolução, né, o pagamento da multa, corrigidos nos termos do parágrafo 8º do artigo 67. Depois, parágrafo 2º. Na hipótese de a entrega do imóvel estender-se por prazo superior àquele previsto do caput, ou seja, o imóvel foi entregue com prazo superior aos 180 dias e não se tratar de resolução de contrato, olha,
o adquirente ele não tem interesse na resolução do contrato. Ele pode pleitear se ultrapassar os 180 dias, mas ele não quer rescindir o contrato, ele quer dar continuidade, porém o incorporador atrasou. Então, será devida nesse caso ao adquirente adimplente, claro, desde que ele esteja adimplente. Eu não posso imaginar que o adquirente inadimplente com pagamentos vai exigir a multa do incorporador que atrasou a obra. Então, o adquirente tem que estar adimplente. Por ocasião da entrega da unidade, adimplente nesse momento, no momento da entrega, ele pode exigir, então, indenização de 1% do valor efetivamente pago à incorporadora até aquele momento, por cada mês de atraso. Então, por cada mês que a incorporadora atrasar a entrega da obra, contados a partir dos 180 dias de tolerância, né, porque 180 dias não terá penalidade, ela vai pagar ao adquirente 1% de multa ao mês. Esse 1% calculado em cima do valor que o adquirente já pagou à incorporadora, corrigido monetariamente conforme índice estipulado em contrato. E parágrafo 3º do 43A diz que a multa prevista no parágrafo 2º, que é uma multa moratória, a gente já estudou sobre isso, é uma multa moratória, é uma multa por atraso, referente à mora no cumprimento da obrigação, em hipótese alguma, poderá ser cumulada com a multa prevista no parágrafo 1º desse artigo, que trata da inexecução total da obrigação. Então, o parágrafo 1º é quando o incorporador ele não cumpriu, ele não entregou dentro dos 180 dias e o adquirente resolve pedir a resolução do contrato. Aí ele vai exigir a multa compensatória. No parágrafo 2º é quando o incorporador atrasou, mas o adquirente mesmo assim ele quer aguardar e quer receber a obra. Nesse caso trata-se de multa moratória. Eu não posso cumular as duas, a moratória com a compensatória, é isso que o parágrafo 3º está dizendo. Depois, foi inserido também na Lei 4.591 o artigo 67A. O 67A ele trata do inadimplemento por parte do adquirente. Então, o 43A tratou do inadimplemento da incorporadora. Agora, o 67A trata do inadimplemento por parte do adquirente. Aí eu chamo atenção para alguns itens aqui. Primeiro, vamos ler aqui o 67A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto da obrigação do adquirente, então o adquirente que inadimpliu, mediante este fará jus, ou seja, o adquirente fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para correção monetária, delas deduzidas, ou seja, o adquirente vai receber de volta o que ele pagou ao incorporador, caso ele que seja o inadimplente, ele que esteja dando causa à resolução do contrato, ele vai receber de volta o valor pago, deduzidos os seguintes valores. E olha que são, veja o prejuízo que o adquirente vai ter aqui. A integralidade da comissão de corretagem, então vai ser descontado dele, o incorporador, quando vendeu aquele imóvel ao adquirente, ele pagou a comissão de corretagem, a não ser que a comissão tenha sido paga diretamente pelo adquirente, o que é possível se tiver previsto em contrato, não há problema. Mas digamos que a comissão tenha sido paga pelo incorporador, então ela vai ser deduzida do valor a ser devolvido ao adquirente. Inciso 2, a pena convencional, que é a pena compensatória, que não poderá exceder a 25% da quantia paga. Então veja, o adquirente pode ter uma penalidade de até 25% do valor que ele já pagou à incorporadora. Então é uma multa realmente alta, por isso que essa lei ela veio, na verdade, para proteger o incorporador. E eu acho que faz todo sentido, o incorporador faz todo o investimento num projeto, faz a venda dessas unidades e de repente o adquirente vem e quer se desvencilhar desse contrato. Então, realmente a penalidade ela tem que ser alta mesmo. Depois, parágrafo 1º.
Para exigir a pena convencional, não é necessário que o incorporador alegue prejuízo. Então, ele pode deduzir a comissão de corretagem e pode deduzir até 25%. Claro, isso tem que estar previsto em contrato, né, gente? Tem que estar previsto no contrato que ele vai... A lei permite que seja até 25%. Ele não precisa comprovar prejuízo. Isso é a lei que já assegura a ele essa possibilidade. Depois... Parágrafo 5º. Parágrafo 5º. O parágrafo 2º, eu nem vou tratar aqui com você, o parágrafo 2º é para quando a unidade já foi entregue ao adquirente e aí ele fica inadimplente e leva à resolução do contrato. Mas não é objeto aqui do nosso estudo nesse momento. Vamos nos ater àqueles casos em que o adquirente ainda não tomou posse da unidade, tá? Parágrafo 5º. Quando a incorporação estiver submetida ao regime de patrimônio de afetação, previsto lá no artigo 31A até o 31F da Lei 4.591, patrimônio de afetação é quando o incorporador ele submete aquela incorporação ao patrimônio de afetação, ou seja, ele separa o patrimônio da empresa do patrimônio daquele empreendimento específico, tem que ter uma conta específica para o recebimento dos valores daquele empreendimento, então isso fica separado do patrimônio da empresa, tá? Quando a gente fizer um vídeo aqui sobre incorporações imobiliárias, a gente vai tratar disso. Então, quando a incorporação estiver submetida ao patrimônio de afetação, essa penalidade, aquela multa convencional, ela pode chegar até 50% do valor pago pelo adquirente até então para o incorporador. Então vejam como a multa aumenta bastante, ela pode chegar a 25% se não tiver patrimônio de afetação, a gente já viu há pouco, mas aqui, quando tem patrimônio de afetação, ela pode chegar a 50%, então penalidade bastante alta. E ela será o saldo remanescente, que deverá ser devolvido ao adquirente, ele será pago no prazo máximo de 30 dias após a expedição do habite. Então ainda o adquirente vai ter que esperar para receber de volta esse valor. Parágrafo 6º. Caso a incorporação não esteja submetida ao patrimônio de afetação e após as deduções a que se referem os parágrafos anteriores, se houver remanescente a ser ressarcido ao adquirente, então você vai deduzir aquele valor da comissão de corretagem. Se o imóvel já foi entregue a ele, tem outras deduções aqui a serem feitas, tributos e tudo mais. E se sobrar valor ainda a devolver ao adquirente, aí está tratado aqui no parágrafo 6º. Se estiver com patrimônio de afetação, é em até 30 dias após o habite-se. Mas se não estiver submetida ao patrimônio de afetação, o parágrafo 6º do artigo 67A fala que será devolvido, será ressarcido ao adquirente em parcela única após o prazo de 180 dias contado da data do desfazimento do contrato. Então, se tiver patrimônio de afetação, a dedução é maior, pode chegar a multa convencional pode chegar até 50% e o valor será devolvido ao adquirente somente depois de emitido o habite-se, no prazo máximo de 30 dias após o habite-se. Agora, se não estiver submetido ao patrimônio de afetação, esse valor será devolvido ao adquirente em até 180 dias contados do desfazimento do contrato. Parágrafo 7º. Caso ocorra a revenda dessa unidade, então essa unidade foi desfeito o contrato, foi rescindido e houve a revenda dessa unidade para um novo adquirente. É o que trata o parágrafo 7. Caso ocorra a revenda da unidade antes de transcorrido o prazo a que se referem os parágrafos 5º e 6º, aquele prazo de 30 dias após a expedição do habite-se ou 180 dias do parágrafo 6º a contar do desfazimento do contrato, o valor remanescente devido ao adquirente será pago em até 30 dias após a revenda. Então, se acontecer a revenda a um terceiro, aí o adquirente acaba recebendo antes, né? Possivelmente antes, no prazo então de 30 dias após a revenda. Que mais? Parágrafo 9º aqui também eu chamo a atenção
bem interessante. Não incidirá. Agora, quando que o adquirente ele pode se esquivar de pagar essa multa? Isso é interessante, isso até eu fiz um vídeo no Instagram falando sobre isso. Quando que o adquirente não paga a multa no caso da lei dos distratos? Está no parágrafo 9º do artigo 67A, que diz o seguinte: não incidirá a cláusula penal contratualmente prevista na hipótese de o adquirente que der causa ao desfazimento do contrato encontrar comprador substituto que fique subrogado nos direitos e deveres do contrato. Então, o comprador ele está inadimplente, isso vai acabar levando à resolução do contrato, mas ele encontra uma pessoa interessada para adquirir essa unidade e apresenta essa pessoa ao incorporador. Claro, desde que aprovado o cadastro, desde que essa pessoa tenha condições de assumir aquele contrato, seja aceito então pelo incorporador, aí o adquirente estará livre do pagamento da multa. É exatamente o que diz o parágrafo 9º do artigo 67A. Então, ele pode se esquivar do pagamento dessa multa caso consiga um novo comprador. E o parágrafo 13 do artigo 67A, que trata do inadimplemento do adquirente, a gente já viu que o 43A da Lei 4.591, inseridos, ambos os artigos inseridos pela Lei dos Distratos. Então, o 13, o 43A fala do inadimplemento do incorporador e o 67A do inadimplemento do adquirente. E o parágrafo 13 do 67A fala o seguinte: poderão as partes, em comum acordo, por meio de instrumento específico de distrato, definir condições diferenciadas das previstas nessa lei. Então, as partes podem, em comum acordo, no distrato, promover uma outra possibilidade que não a prevista nessa lei, um outro prazo de pagamento, não pode ser superior, né? O adquirente não pode ser prejudicado com prazos superiores aos previstos aqui, mas ele pode entrar num acordo com o incorporador para modificar então essa forma de pagamento e esse prazo de pagamento, desde que ele não saia prejudicado, né? Tem que proteger ambas as partes, tanto o incorporador, mas também o adquirente, tá certo, gente? Então, sobre a parte aqui que trata os artigos que foram inseridos aqui na Lei 6766, não é objeto aqui do nosso estudo, né, que é a Lei do Parcelamento do Solo. A gente vai ficar aqui concentrado na questão referente, então, à Lei das Incorporações e o inadimplemento, né, da promessa de compra e venda. Então, em relação à Lei dos Distratos, era isso que a gente tinha para tratar. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e não esqueçam, nos sigam nas redes sociais e fique aqui inscrito em nosso canal. Clica no sininho para receber as notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.